tempos adversos e desafiadores, duas palavras ganham destaque: inovação e qualidade. No próximo painel, vamos ouvir o que grandes nomes do rádio têm a dizer sobre modernização de conteúdo, programação e distribuição no ambiente analógico e digital. Também vamos saber como criar conteúdos mais atrativos e interativos e quais as novidades e tendências dos mercados americano e europeu. Como mediador, gostaria de chamar para este painel o Luiz Benite, da Rede Massa AERP. Uma salva de palmas. Convidamos também Marcelo Siqueira, da Nativa FM. Próximo convidado, Rod Becker, ex-diretor artístico da Jovem Pan. E o Daniel Stark, do portal Tudo Rádio. Passamos a palavra, então, ao mediador deste painel, Luiz Benite. Obrigado. Boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui, né, com essas feras aí do rádio e todos vocês, grandes feras aí no dia a dia do rádio. E eu vou apresentar aqui, né, para a gente dar uma quebrada nesse gelo. Galera do rádio tem que ser no clima do rádio, né, ainda mais falar de conteúdo, programação. O Siqueira já disse que vai finalizar aqui dizendo como não quebrar uma rádio. Cobrem dele. Eu vou tentar, ó. Bom, vamos falar então, apresentar aqui a turma toda. Ele trabalhou nas maiores rádios do Brasil, hein? Ele dirigiu a promoção do locutor, nem sabe que eu vou falar isso, mas ele dirigiu a promoção do locutor Hamilton Banana quando quebrou o recorde mundial de permanência no ar pela Rede Jovem Pan, ficando mais de 4 dias no ar sem dormir. Este cara fez isso com o Banana. Produção do Banana. Eu não lembrava disso. Só que depois disso, ele pediu demissão da Jovem Pan e foi criar a Minhoca. Fui criar a Minhoca, de verdade. E não é mentira, é verdade. O clima era tão bom, fazia tão bem para a cabeça que eu fui criar a Minhoca. Bom, ele trabalhou na lendária Rádio Cidade de São Paulo, quem não conhece, né, com a maior audiência da rádio na América Latina, do rádio na América Latina, dirigiu a rede Band FM, chegando ao primeiro lugar na audiência em São Paulo, foi para a Rede Nativa e, além de alcançar o primeiro lugar em São Paulo, hoje é uma das redes de rádio mais importantes do país. Orgulhosamente, Marcelo Siqueira. Obrigado, Benite. Boa noite, não tem responsa, hein? A Nativa é muito mais. Faz cabeça, hein? Nativa! Ó. Que bonito, hein? Agora Começou, tá animado, temos um painel, hein? Eu vou ficar de pé aqui, vamos começar a falar. Gente, obrigado. Obrigado, Alexandre, presidente, Benite, diretorias, diretores, todos os presentes. Vou fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é discutir sobre rádio, falar sobre rádio com gente que gosta de rádio, que tem rádio no sangue, e isso não tem preço. Obrigado, vamos aproveitar esse momento. Valeu, Benite. Valeu, Siqueirinha. Obrigado por ter vindo aí de longe para nos prestigiar. Ele é um dos profissionais mais capacitados do rádio, com experiência nos maiores mercados do país. Ele é carioca! E, a partir de lá, ele foi convidado para a Rede Jovem Pan em São Paulo, onde ficou lá por 3 anos também trabalhando. Você foi criar Minhoca depois, não? Não, estou criando Minhoca agora. Eu estou criando Minhoca agora. Naquela época, não. Bom, depois ele dirigiu a 98 lá em Belo Horizonte, também foi para a Jovem Pan BH, em Curitiba, trabalhou 9 anos na Jovem Pan, também na 98 Curitiba, mantendo-se sempre na liderança do público jovem. Nesse último ano, ele dirigiu a Rede Jovem Pan, num ano em que a Jovem Pan investiu pesado no entretenimento e fez implementações históricas em sua grade. Não está escrito aqui, mas ele foi responsável da Jovem Pan tocar sertanejo. Ele falou que não queria falar sobre esse assunto. Já falei. Senhoras e senhores, ele é Rod Becker. Aí, convite. Olha, eu estou emocionado, Benite. Você foi um maestro, uma coisa linda falando, explicando.
Gente, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês, participando do Congresso. Sou carioca, mas me sinto curitibano. Adoro essa cidade. Moro aqui já há muitos anos. Estive no último ano em São Paulo. E eu espero que seja um papo muito bom para a gente trocar ideias aqui sobre as tendências do rádio. Ninguém tem uma bola de cristal, mas eu acho que daqui a gente vai tirar coisas legais, dividir experiências, e acho que vai ser importante esse papo nosso. Muito obrigado pelo convite, sou honrado, e vamos que vamos. Parabéns aí pela sua trajetória e sucesso, né? E ao lado, ele que é esposo dessa moça, apaixonado pelo rádio, sabe tudo de tecnologia, montou um site para falar do meio rádio, que há 15 anos já fazia tremer o mercado de rádios do Brasil. Na época, eu estava lá na Rede Transamérica em São Paulo e eu via todo mundo tremendo de medo, falando, o que o Tudo Rádio vai falar? E eu falava com ele por telefone, não sabia quem era. E essa semana ele me falou, Benite, naquela época eu tinha 15 anos de idade. Olha aí, hein? Você vê, né? Às vezes a gente olha um profissional, né, nascendo e olha o nível do site Tudo Rádio. Ele é, sem dúvida, o profissional que eu conheço que mais entende de rádios no país, sem falsa modéstia. Senhoras e senhores, hoje o cara mais acessado do meio rádio do país, Daniel Stark, do tudorádio.com. Mas não tem vinheta do Tudo Rádio, Daniel? Ô, produção, não tem vinheta do Daniel aí, produção? Não. Por que não, pô? É site, né? Mas site hoje é rádio tá na internet, pô. Então, segundinho, vamos providenciar, então. Ah, beleza, menos mal, né, pô? Se não dá, a rádio tá em todo lugar, Acho pô. que não tem não, hein? Não tem não. Produz uma aí, vai na Não boca. dá pra chamar um Zé Vinheta? Tudorádio.com, o melhor e maior site de rádios do Brasil. Aí E aí, sim, gente? hein? Senhoras Tem ou e não senhores, Daniel Stark. Tem ou não tem? Mas espera aí, você também não tem vinheta não, Benite? Ah, minha vinheta, pô. Põe aí da massa aí, senão eu vou ficar só eu Tudo sem Rádio vinheta tem? aqui, pô. E o Jabá, tá todo mundo da massa aí, pô. Põe a vinhetinha aí. A minha rádio é massa! Muito bem, muito obrigado. Turma, e vamos falar agora de um cara que está lá nos Estados Unidos, e ele iria participar pessoalmente, não conseguiu, mas eu vou falar um pouquinho dele também. Ele é o Papa do rádio, né? Todos nós aqui, muitos trabalhamos com ele também. Ele fez história nos anos 90 na Rede Transamérica, revolucionando o jeito de fazer rádio no Brasil. Alcançou o primeiro lugar no Ibope com uma rádio pop, jovem, em São Paulo. Após ele dirigiu a lendária Rádio Cidade, inclusive o Marcelo Siqueira trabalhou lá também, em São Paulo, depois foi para Portugal, também colocou a rádio lá em primeiro lugar, onde chegou na Rádio Cidade, depois em São Paulo, absurdos números com o dobro de audiência da segunda colocada no mercado mais competitivo do país, que é São Paulo. Após ele criou a Rede Mix de rádio e também chegou ao primeiro lugar em São Paulo com a Rede Mix, e hoje é a rádio jovem mais ouvida da capital. Ele criou também a rádio Coca-Cola FM na internet, sim, Coca-Cola FM, a criação dele, e segue dirigindo a Rede Mix e Coca-Cola direto dos Estados Unidos. Senhoras e senhores, para participar conosco também, Marcelo Braga da Rede Mix de rádio. Vinhetinha para Marcelo Braga. Mix, O melhor mix do Brasil. E vamos para o telão com o Marcelo Braga, direto dos Estados Unidos, começando o nosso bate-papo. Agora o papo é sério aí, vamos começar discutindo o nosso negócio. Vai lá, Marcelão. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar participando do Congresso Paranaense Radiodifusão. Eu quero primeiro agradecer o convite que foi feito pelo presidente Carlos Alexandre Barros. Uma honra estar participando, fico muito feliz, pena não poder estar presente aí pessoalmente, mas de toda forma a gente encontrou essa maneira de conversar um pouco a respeito do assunto do Congresso, né? Que é inovação, futuro do nosso negócio, para onde vamos e o que estamos buscando para os próximos passos dessa história que a gente começou a construir aí já tem próximo de 100 anos, né? Eu quero falar rapidamente aqui, eu já estou falando rapidamente o tempo todo, eu vou falar rapidamente aqui de dois conceitos que eu gosto de abordar, porque eles servem para tudo, são dois conceitos fundamentais. Primeiro, dá uma olhada nesse quadro aqui, ó. Bom, são conceitos primários do fluxo de conteúdo, quais sejam? A criação, a intermediação, a distribuição e o consumo. Alguém criou, alguém se interessou em distribuir, alguém entregou e o público, no fim, consumiu. Bom, eu quero focar em dois deles, que são intermediação e distribuição. Esses são dois conceitos muitíssimo importantes. Por quê?
Vou recapitular. Alguém cria o conteúdo, nós, mídia, daí o nome mídia, estamos no meio, ok? Por isso chamamos mídia. Nós pegamos esse conteúdo, fazemos a intermediação junto ao produtor desse conteúdo e levamos esse conteúdo até o público, ok? Essa sempre foi a nossa função. Você pegava uma notícia, embalava, redigia numa linguagem acessível e entregava para o seu consumidor final. Você pegava a nova música do artista X, pegava essa música, colocava dentro de uma grade e entregava para o seu consumidor final. Você pegava o esporte, dava uma cara bacana na transmissão e entregava para o seu consumidor final. Então, se você parar para pensar, nós como canais de distribuição, a gente na verdade é um canal de intermediação. Muito bem. Quando é que essa intermediação se torna dispensável? No momento em que esta distribuição ela se torna direta e objetiva. Como é que é isso? Aplicativo de streaming de música, o YouTube, eu posso entrar hoje no meu quarto, gravar uma música e botar no YouTube. Ah, não vai ser sucesso? Provavelmente não, mas o Justin Bieber nasceu assim. Ok? São exceções? Claro que sim. Nem todos vão fazer sucesso, nem todos têm o mesmo talento, nem todos têm o mesmo carisma e assim por diante. Mas o fato é que a possibilidade, ela é real de você ter o produtor do conteúdo diretamente ligado ao consumidor daquela mensagem. Vou dar um exemplo. Mercado americano hoje, todos os majors sports, todos eles têm canais próprios de distribuição. Ou seja, eles têm o conteúdo, é deles, é da liga. E eles estão entregando diretamente para o consumidor. A NBA igual também tem. A MLB, que é o beisebol, a mesma coisa. Todos têm os seus canais. Aquilo que eles antes faziam pelos grandes canais, grandes redes de televisão, ABC, CBS, NBC, isso hoje não acontece. Ainda até acontece, mas já não é determinante para o sucesso do negócio, já não é sequer prioritário. Atenção, e a gente vai falar um pouquinho disso em mais alguns minutos, eu quero chegar nisso. Então, nós estamos falando de quê? O filme, a distribuidora hoje, os grandes estúdios já podem fazer a sua distribuição direta, não é isso? A música, não, os artistas não precisam obrigatoriamente da intermediação da gravadora. Por quê? Gravar era caro, produzir era caro, distribuir era caro e difícil. Agora não é mais. O cara grava, conforme eu falei, botou no YouTube, as chances dele começam a aparecer. E não só no YouTube, ele pode botar no Spotify, os canais de streaming, o Spotify, ele pode botar no Deezer, pode botar, sei lá, uma infinidade de canais. Conclusão. A dependência de conteúdos e dos conteudistas, ela passou a ser dramática para o nosso negócio. Tá? Então, vamos lá. Seja ele informativo, seja ele de entretenimento, não importa. O conteúdo passou a mandar. Quem mandava? Eu tinha, por exemplo, sei lá, uma música. Eu queria levar essa música até o consumidor. Eu dependia da distribuição. Eu dependia de uma rádio tocar. Certo? Hoje, não mais. Então, quando você passa a prescindir do canal de distribuição, porque você já tem uma ligação direta com o teu consumidor, isso é uma mudança dramática no nosso negócio. E vale para tudo, tá? Qualquer tipo de conteúdo que você imaginar. Pode ser notícia, música, filme, tudo isso está virando commodity. Certo ou não? Aí a pergunta, Marcelo Siqueira, inclusive, né? Ele jogou uma bomba aí no nosso colo, né? Tudo isso está virando commodity. Como é que é isso? Como é que você que faz programação vencedora a sua vida toda aí? Como é que é essa programação? Como é que se escolhe Primeira coisa, isso? você tem que definir qual é a sua programação. Para quem você quer falar, qual o potencial que a sua região tem, aonde dá para você explorar o seu melhor resultado. Resultado em todos os níveis, resultado financeiro, resultado de audiência, resultado, enfim, qual seja o seu objetivo. E você definir isso. A natureza da sua emissora é uma coisa que ela vai carregar enquanto aquela marca estiver viva, enquanto ela estiver atuante. Porque se você tentar mudar a natureza da sua rádio no meio do caminho, você vai perder energia, você vai perder dinheiro, você vai perder uma marca. Talvez fique até mais barato e mais fácil você trocar de marca do que você mudar seu conteúdo. Eu falo isso, programação, eu não vou, apesar de trabalhar numa rede que trabalha com programação musical, eu trabalho para um grupo de rádios, que é o Grupo Bandeirantes, que tem várias bandeiras, e tem rádio jornalística,
em mais de um modelo. Você tem rádio trânsito, tem rádios musicais de bandeiras diferentes e bandeiras diferentes pelo Brasil também, fora os formatos em web. E programação é a coisa mais séria que você tem que conduzir da forma mais eficiente possível. Eu vou contar mais ou menos a história da rede de rádio que eu trabalho. No período que eu trabalhei com o Marcelo Braga, na Rádio Cidade de São Paulo, não chegou a ser uma rede, tinha só uma afiliada pendurada, mas também não era satélite, não era nada, enfim. Apareceu em 1997 a concorrente à Rádio Cidade, que foi a Nativa. A Nativa apareceu em março de 97. E a Nativa apareceu com uma proposta completamente nova. Fez uma pesquisa de mercado, mudou a comunicação, o jeito de falar, etc, etc, etc. Nasceu com uma bandeira que foi o amor de São Paulo. A Nativa pesquisou o mercado antes de entrar, que é isso que você falou. Isso. Começa já na pesquisa da entrada do negócio. Isso, ela encontrou um espaço onde ela poderia ser muito eficiente e crescer. A Nativa começou em março de 1997, em último lugar no Ibope. Em um ano, 12 meses, em março de 1998, a Nativa já era segundo lugar no Ibope. Era crescimento mês a mês, até chegar no segundo. Quando chegou no segundo, ela encontrou realmente uma concorrente muito forte. Tem que falar, a rádio dirigida, orquestrada pelo Marcelo Braga, naquele momento, da qual fazia parte, e outras pessoas que dirigem outras emissoras hoje fizeram parte, era uma equipe muito forte. A gente dava trabalho. Dava trabalho porque, realmente, como o Benite falou, aquela Rádio Cidade ela chegou a ter mais do dobro de audiência da segunda colocada. Você somava segunda, terceira, quarta colocada, você tinha uma audiência parecida ou menor até. Era muita audiência, mas a Nativa chegou em segundo lugar. A Nativa tinha características muito próprias. Ela era romântica, ela tocava sertanejo como poucas rádios tocavam, ela tocava músicas bem populares, artistas como Elimar Santos, que eram da época, e outros no mesmo nível, com as mesmas características. E ela estava com sangue no olho para ir para cima da Rádio Cidade naquele momento. O que aconteceu? Eles pensaram, a gente vai fazer uma programação parecida com a Rádio Cidade, vai abrir para pagode, vai abrir para Ivete Sangalo, vai abrir para esses artistas, Cidade Negra, que a Rádio Cidade toca e não tem erro. Com essa nossa comunicação, a gente arrebenta os caras. E foi o que eles fizeram. A Nativa, naquele momento, fez a curva, começou a despencar. As crises internas começaram, troca as peças, muda aquilo, faz isso. O que aconteceu? A Nativa, de segundo lugar, desandou e foi parar no 8º lugar no Ibope. Por quê? Porque ela tentou ser o que ela não era, onde ela não tinha potencial para navegar. Ela tinha se mostrado uma e resolveu ser outra. Daí, depois, começou o trabalho de recolocar a Nativa no trilho, começou uma nova gestão, depois a Nativa foi para o Grupo Bandeirantes, trabalhou muito com pesquisa também, avaliou onde ele tinha mais potencial e voltou a subir. Cada rádio tem a sua vocação? A liderança. Cada rádio, você constrói, quando você se dedica, e dedica a tua energia, a tua natureza, para construir a tua natureza da coisa, você fica muito marcado por aquilo. E quando muda a bandeira, como é que faz isso? Aí é o início do zero? É um produto novo. Aí é um produto novo. Do zero. Às vezes é mais fácil encontrar um produto novo, fazer um produto novo, do que reposicionar de uma outra forma. Enfim, só para resumir, eu quero dizer isso, que a natureza do que você se propõe a fazer e o pacote que você chama de programação são fundamentais. Agora, para entrar nessa história de propriedade de conteúdo, e o conteúdo que você gera é uma historinha, é uma conversa um pouquinho mais para frente. E como que a Nativa
incomodou a Rádio Cidade a ponto de acabar a Rádio Cidade? Não. Depois, no final, eu conto tá bom. como a Rádio Cidade acabou. Depois do porque, intervalo. foi outra história. Rod, você que é o cara do público jovem aí. O jovem é totalmente conectado, né, cara? E aí o Marcelo Braga colocou um macaco aí no seu colo, né? Como fazer esse jovem que está na internet, conectado o tempo inteiro, ele baixa a música a hora que ele quer, na hora que ele quer, ele ficar ouvindo uma rádio jovem, se ele está tão ligado na internet? Isso é difícil. Mas vamos lá. Não, a música ela foi bom a gente começar essa conversa sobre programação de rádio, falando sobre música, porque a música ela ocupa um local de destaque na vida das pessoas, né? Ela está no dia a dia de todo mundo, né? E especialmente na vida do jovem. O produto cultural, música, ela é a coisa mais querida pelo jovem. O que ele mais gosta, o que ele mais consome é música. Então, fazer uma rádio jovem, o que você precisa ter muito cuidado é a programação musical, porque a programação da rádio ela é em cima de música. Tudo gira em torno da música. A notícia, as informações que vão para as redes sociais, enfim, toda a convergência da rádio ela começa com a programação musical. E daí são as diferenças que existem a cada ano, a cada período, né? Vou citar esse exemplo agora que o Benite tocou no início. Eu não fui o responsável pelo sertanejo. Posso ter sido um dos. Verdade, né? Você falou que ia tocar até esse Chitãozinho Chororó se você continuasse lá, rapaz. Não, foi um trabalho de toda uma equipe, do Tutinha, que é um presidente querido, é um cara que está sempre ligado em música, o tempo todo ouvindo. Então, era uma coisa que a gente tinha quando a gente começou a pensar em introduzir o sertanejo na Jovem Pan. E aí eu vou entrar nesse assunto, porque a Pan, em vários momentos, ela foi uma rádio nos anos 90, né? Vamos citar anos 90 para cá, né? Nos anos 90 foi uma rádio dance, fiz parte dessa fase lá como locutor, uma rádio que tocava os maiores hits da Europa, que naquela época o que estourava era dance music. No final dos anos 90, o jovem passou a gostar de um pouco mais de rock. Então, a rádio houve uma mudança de programação, virou uma chave, a Jovem Pan passou a ser uma rádio rock. E aí entrou o Offspring na programação, começou a tocar mais Red Hot Chili Peppers, Oasis, enfim, as bandas nacionais, Capital Inicial voltou, aí teve o Raimundos, aí surgiu o Charlie Brown Jr., e vai. Anos 2000, uma fase onde outros talentos foram surgindo, né? Talentos internacionais, Rihanna, Beyoncé, e vai para uma outra veia, até chegar o momento de hoje. Programação que até fiz parte até o mês passado, e ela continua assim, é uma rádio pop, com o que agrada todos os gostos do jovem, a maioria deles, né? A maioria do que o jovem gosta. E a ideia era fazer o iPod da galera, fazer uma rádio que você pode escutar a qualquer momento, uma rádio jovem que ela é super acessível e que toca o que eu gosto de ouvir. E foi aí que nós encontramos no sertanejo um novo elemento para a programação da Jovem Pan. Foi através de pesquisa, através de pesquisas diversas. São 5 musiquinhas só também, né? É o que está no jovem. Exatamente. Não era uma ideia de mudar a programação da rádio para sertanejo, mas, em sim, tocar algumas músicas que eram super queridas na época, né? Músicas que estavam crescendo. Já passou por fases parecidas, por exemplo, quando tinha um axé também no começo dos anos 2000. A Jovem Pan tocou El Chan, a Jovem Pan tocou Negritude Júnior. Você diz assim, o que Siqueira falou, tá? Então a Jovem Pan tem essa vocação, de repente outra rádio não teria essa liberdade de tocar e dar certo, ou não? Pode ser. Nesse momento, por exemplo, nos anos 90, no final dos anos 90, a Jovem Pan começou a introduzir em alguns horários, com programas específicos, né? Tinha Ritmo de Verão Jovem Pan, que aí você tocava. E como é que segura esse ouvido? Como é que você segura esse ouvido? Porque a Jovem Pan cresceu, né, Daniel, em São Paulo. Se pegar os últimos 2 anos para cá, o que aconteceu? Mas São Paulo não introduziu o sertanejo. São Paulo tem uma São Paulo é programação mais um entretenimento mais jornalismo. Mas nas outras praças tiveram oscilações de audiência, assim, que ela ou manteve ou ela também teve a ampliação do universo dela. Tá, e segurar esse ouvinte contigo, porque rádio é tempo médio, né? Como é que você segura ele lá contigo? Uma rádio jovem segura o ouvinte hoje e não faz ele dispersar? Na música foi o que nós falamos. Hoje o Braga perguntou, né? É uma afirmação. Música é commodity. A música é um
produto que você encontra em qualquer lugar. E tem vasta produção, muitos produtores de música. São muitas músicas. Então, para você se diferenciar no mercado desse, se você quiser fazer uma rádio jovem, você precisa tocar de tudo, o máximo de músicas para aquele público que ele goste, e acrescentar um conteúdo. Você precisa ter conteúdo, você precisa ter uma comunicação com esse ouvinte, não é só a música, você precisa de promoção. Tem que conversar com ele. Tem que conversar com ele. Através de vários programas, eu acho que a gente vai falar isso mais para frente, né? Sim. Falar em conversar, depois o Marcelo Siqueira pode falar. A Nativa conversa bastante com... O ouvinte conversa com a Nativa, né? Ô, Danielzito, como se comporta a audiência em cada mercado? E você que tem experiência e pesquisas, o rádio tem se comportado como aí pelo país? Isso é bem interessante, até pegar um gancho que o Marcelo Siqueira falou da identidade das emissoras, né? Quando você cria essa identidade ou também identifica ela de uma maneira mais clara, e faz um projeto competitivo, você tem um crescimento do universo de ouvintes. Por exemplo, Belo Horizonte, você tem vários projetos de rádios bem definidos para cada segmento. Quando a gente fala segmento, você pode dar... às vezes parece estar focando demais, mas é uma questão de identidade de cada rádio. Resultado do universo de rádio de Belo Horizonte, 95% de alcance. Ou seja, 95% das pessoas que moram na Grande Belo Horizonte dizem ouvir rádio todos os dias. Todos os dias. Exatamente. A média brasileira é 87, que eu já considero bem alta. Até por, enfim, é uma média brasileira pautada em 13 regiões metropolitanas. Então, essa variação onde o ouvinte, digamos assim, boa parte da população, no caso de Belo Horizonte, é atendida por um formato de rádio competitivo, ele vai estar no meio. E 95% de audiência é uma coisa interessante, até por questões comerciais também de defesa do meio. Então, não dá para dizer que o rádio, por exemplo, ele tem perdido o universo. Vai muito do que a emissora ela consegue identificar nela e traduzir isso em efetividade do seu projeto. Enfim, ela de audiência. E tem casos também outros, para não ficar só em Belo Horizonte, mas, por exemplo, Goiânia, você tem um tempo médio de 5 horas. Também é outro mercado com projetos bem definidos e também competitivos. Então, o que você está querendo dizer é o seguinte, vamos lá, ver se eu entendi. O meio rádio, o rádio, ele está num momento primoroso. O que, às vezes, não o deixa no momento primoroso é o produto que se entrega em determinada cidade. Exatamente. Nós não podemos deixar, digamos, parte da população sem ser atendida pelo rádio. Vou dar um exemplo aqui. Tá, se não tivesse aqui uma rádio gospel em Curitiba, provavelmente aquele ouvinte que só ouviria música gospel não vai ouvir rádio. Exatamente. O contrário também pode aplicar a outros gêneros. Ou também quando você tem muitas rádios dentro do mesmo formato, com poucas sendo competitivas, ou em concorrência, ou trazendo ouvinte para o meio. Então, você tem alguns mercados de rádio, que você tem 3 ou 4 rádios que são donas de praticamente toda a parcela de audiência, e outras 18 emissoras, frequências, que não têm volume considerável de audiência. Então, é interessante você ver, né? Então, numa praça, que às vezes o cara está sozinho lá, está reinando, mas se ele tivesse outras opções de rádio, mais pessoas daquela cidade provavelmente ouviriam meio rádio. Exatamente. E até passariam a ouvir ele, inclusive, mais. Passando pela rádio dele. E ter mais rádios competitivas não significa que você mudaria a primeira colocada da Praça X, por exemplo. Ela pode continuar, mas as outras rádios estariam mais próximas dela e o universo seria maior, o alcance seria maior. Tem um detalhe muito interessante também nessas últimas pesquisas de audiência, que mostram que 92% da audiência de rádio vai de 1 a 3 rádios, é o costume dele. Ele não vai muito, ele digamos... escolhe 3. Aí vai falar, mas se tivesse mais rádio, então é porque tem essa fidelidade no projeto de rádio. Também gosta do competitivo. Projeto de rádio. Exatamente. Então, agora nós estamos vendo o grande momento da migração. Então, tem um monte de medos aí, né? Pô, mas aí agora vai ficar mais rádios na minha cidade e tal. Aí, evidentemente, então você tem que brigar para ter uma rádio cada vez melhor, para você brigar pela sua fatia. Exatamente. Né? Mas isso não vai diminuir o número de ouvintes, vai aumentar, porque você aumenta a diversidade de programação e atende mais gente. E a gente retorna também no início da nossa conversa, quando fala de identificar
que o Marcelo Siqueira começou a dizer sobre a Nativa, na história da Nativa, de identificar qual é a oportunidade naquele mercado, que rádio eu posso fazer aqui e qual a necessidade dessa cidade ou dos ouvintes de ser atendido pela essa migrante ou pela rádio, se deve continuar com a programação ou não, se deve fazer alguma adaptação ou, de repente, ir competir com uma rádio, de repente precisa de uma concorrência para quem está liderando, enfim, mas precisa de pesquisa e precisa conhecer o seu mercado. Legal, são todos temas bem atuais, bem... Quer falar alguma coisa, Quininha? Eu acho que tem outros cases também. Eu lembrei de um agora, quando a Nativa entrou no litoral norte do estado de São Paulo, ali em uma região que tem São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela. No momento que a gente entrou, e isso foi coisa de 5, 6 anos atrás, quer dizer, não foi há 20 anos atrás, Sim, foi já no momento em que a música popular e a música sertaneja fervendo, os artistas são praticamente os mesmos que estão hoje tocando. Não existia uma rádio naquele mercado inteiro que tocasse uma música sertaneja. Ou seja, o mercado era todo pop, ou alguma coisa que sobrava ainda de pagode, preconceituoso ao extremo, só que ninguém identificava o que a população precisava. Resultado, a Nativa entrou, começou a atuar naquele local, naquela região, teve uma pesquisa na região que foi feita pouquíssimo tempo depois, 60% a 70% da região estava ouvindo Nativa. E olha que engraçado, é uma oportunidade que foi vista pela Nativa, e olha como questão de preconceito no mercado também. O mercado do litoral norte de São Paulo, depois teve uma das emissoras virou afiliada da Jovem Pan. Então, nem o pop, de repente, era trabalhado direito. Não se sabe o que era trabalhar naquela região em termos de programação. Então, ninguém estava atendendo ninguém lá. E só dá mais um dado com relação à falta de interesse da população pelo rádio, com aquilo que era oferecido. Um comercial era vendido a R$ 2, R$ 3. Aí mata. Aí mata. Então, Bom, foi um trabalho para mudar tudo. Próximo vídeo, então, vamos colocar o Braga enriquecendo aqui, falando agora mais um tema polêmico atual aqui no nosso debate. Netflix e Spotify. Vamos soltar lá o Braga direto dos Estados Unidos, vamos ver o que ele fala sobre Netflix. Eu vou e falar Spotify. brevemente aqui de 2 casos que são absolutamente emblemáticos e que todo mundo conhece. Netflix e Spotify. Primeiro eu quero falar do Netflix. O Netflix surgiu como uma locadora de DVD, acho que a maioria das pessoas sabe disso aqui, né? Ou seja, conteúdo não proprietário. Ela comprava os DVDs e entregava, era uma locadora diferente, você não ia buscar, ela entregava na sua casa. Assim nasceu o Netflix nos Estados Unidos, tá? São há mais ou menos uns 15 anos. Pois muito bem. Logo depois ele começou a perceber, a Netflix começou a perceber o seguinte, pô, mas se ao invés de eu levar o DVD até a casa do cara por um motoboy, por exemplo, por que eu não entrego isso via internet? E ali eles começaram a fazer o streaming deste conteúdo, o streaming dos filmes. Perfeitamente, começou a crescer exponencialmente a relevância do Netflix para a distribuição de conteúdo de vídeo, de audiovisual. Perfeito. Num dado momento eles começaram a perceber o seguinte, espera, se amanhã a Universal Studios, ou a, sei lá, Sony Pictures, ou quem quer que seja, resolver me cobrar porque era licenciado. Você licencia o conteúdo, paga os direitos e entrega para o seu consumidor. E se o dono do conteúdo, que não é você, resolver multiplicar por 10 a taxa de licença daquele conteúdo? Será que você vai conseguir multiplicar por 10 o que você está cobrando do seu usuário final? Provavelmente não. Então, o que o Netflix resolveu fazer? Espera, ao invés de eu ficar à mercê da boa vontade dos estúdios, do interesse dos estúdios, vocês devem ter visto a notícia recente, a Disney anunciou que vai retirar todo o seu catálogo do Netflix. Então, você não pode ficar à mercê do dono do conteúdo, você tem que criar o seu conteúdo. E foi isso que o Netflix fez. Certo? Resolveu House of Cards. Pô, vamos fazer um conteúdo? Vamos. E hoje o Netflix é a maior produtora de séries do mundo. Só em 2017 investiu em conteúdo proprietário 6 bilhões de dólares. Nós estamos falando de arredondadamente 20 bilhões de reais em conteúdo proprietário. Isso vale House of Cards, Orange is the New Black, Marco Polo, Stranger Things, Jessica Jones, Luke Cage, Narcos, Crown, 13 Reasons Why, que todo mundo falou, Sense8, Daredevil e por aí vai. Tem uma afinidade deles. Então, esse foi o grande movimento do Netflix. E aí a relevância da Netflix segue crescendo. Sobre o Spotify, aí eu vou falar focado em música.
O Spotify nasceu na Suécia, em 2008, e eu já posso adiantar para vocês, o Spotify nunca, em toda a sua história, deu lucro. Ainda hoje não dá lucro. Por que não dá lucro? Porque tem que licenciar estas músicas todas com seus respectivos proprietários. Música tem dono, ok? Tem dono. Aquilo não nasceu por geração espontânea. Aquilo tem dono. E você tem que licenciar isso com esses provedores de conteúdo para poder entregar para o seu consumidor. E aí é que está o grande pênalti. O Spotify não consegue ser rentável, os artistas não estão felizes com aquilo que eles recebem do Spotify, ou seja, é uma conta ainda estranha. Eles têm hoje mais ou menos 140 milhões de usuários ativos e 60 milhões pagam. Menos da metade dos usuários do Spotify pagam pelo Spotify para ficar sem anúncio e etc. Né? Muito bem. Hoje, aí você vai dizer, pô, mas então o que o Spotify está fazendo? O que os investidores estão fazendo se eles não estão tendo lucro? A questão é a seguinte, o Spotify ele está construindo relevância. Hoje, quase 1/4 do dinheiro das gravadoras, das majors, vem do Spotify. Eu estou falando de mais de 20% do faturamento das gravadoras hoje é em licensing do Spotify. Se essas gravadoras crescerem o olho, pode ser que isso vire 50% e o Spotify tenha dificuldade lá na frente. Ou seja, onde é que isso vai acabar? O Spotify, com certeza, mais dia, menos dia, vai criar os seus próprios conteúdos. Talvez vire uma gravadora. Ou seja, ele vai ter os artistas, ele vai ter as músicas, ele vai ter a distribuição, e ele vai conseguir fazer isso, ele vai controlar o preço e a demanda, ok? Então, no fim das contas, é a demanda que determina o preço. Então, ele vai controlar e não fica à mercê dos conteudistas, certo? Dos donos desse conteúdo. Isso é uma questão de tempo. É mais um dia e menos um dia. Então, por que eu estou contando esses dois casos? Para que todo mundo veja que mesmo grandes competidores, os maiores em suas áreas hoje no mundo, eles precisam focar em conteúdos próprios. Você não pode depender de conteudistas específicos. Se você ficar na mão de alguém, o seu negócio ele passa a está em risco no longo prazo. Queridos amigos. E aí, Siqueirinha? Como é que faz, então? Qual é a diferença da música por streaming e a música que toca na nativa? Música que toca no rádio? Qual é essa diferença? Eu vou defender mais ainda nosso negócio, que é rádio. E eu acredito que esteja num processo de redescoberta, de necessidade de mudança e comparando até essa história, você não é dono do seu conteúdo musical. Lógico, mas o nosso conteúdo, a rádio continuando tocando conteúdo musical, e eu acho que ainda o papel do rádio com a música ainda é outro, e é muito interessante para quem é dono da música. Porque a forma de consumo de música no rádio é completamente diferente da forma de consumo no Spotify. Eu acredito em duas coisas completamente separadas. Lógico, tem pesquisa, até a gente estava conversando sobre isso, aonde o usuário conhece a música antes. É no Spotify ou é no rádio? Ou a partir do rádio ele leva para o Spotify? Ou a partir de uma indicação de um amigo? Tudo tem um percentual, né? Só que a participação do rádio nesse conhecimento é uma coisa muito forte. A influência do rádio, a confiabilidade e a peneira que o rádio faz para mostrar para o ouvinte isso aqui é o melhor, tem que ser sempre. Lógico, a gente está procurando dizer, falar que é um rádio que procura, dentro de cada segmento, seja ele top 40, ou top 20, ou top 15, o que for, oferecer aquilo que é mais na veia para o ouvinte, aquilo que é melhor para o ouvinte. E a diferença da relação do ouvinte de Spotify, ouvinte do rádio, é totalmente diferente. O rádio, você conversa com ele. A gente faz um rádio, ou procura fazer um rádio que, inconscientemente, o ouvinte esteja lá dentro dele, coisa que não acontece no Spotify. Ele ouve as músicas que ele gosta de uma outra forma, mas ele não conversa com o Spotify. O ouvinte conversa com o rádio, seja ele o rádio jornalismo, seja ele o rádio musical, seja ele o rádio religioso, seja ele que rádio for. O comunicador, sim, exatamente. Um exemplo que eu gosto de usar sempre,
Nas praças onde tem o rádio, que o Ricardo Boechat está presente, você conversa com as pessoas que são ouvintes do Boechat, as pessoas falam do Boechat com você como se fossem os melhores amigos do Boechat. Não é? Pô, o Boechat disse que isso hoje, aquilo, como se o Boechat tivesse dito para ela. Pô, o Boechat está bravo hoje porque não sei o quê. E as pessoas sabem que carro o Boechat tem, qual é o nome da mulher do Boechat, no envolvimento de ouvinte e rádio, que é fantástico. E o Boechat é interessante que ele dá o telefone, né? No ar. E o Boechat na TV não tinha essa proximidade com o público que ele tem no rádio, né? É uma diferença louca isso, né? Sim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A gente está falando do que gosta, porque quem não ouve Boechat, ouve um outro comunicador, ouve um outro programa concorrente, ou pode ser mesmo numa rádio musical, que eu uso como exemplo a Nativa. Por quê? Qual que é o nosso desafio para quem faz rádio? Com pesquisas e as pesquisas atuantes. A gente tem duas contas para fazer. Uma é a quantidade de ouvintes, que é a tua cobertura, a tua abrangência. E outra é teu tempo médio. Se você tiver uma combinação de grande cobertura com um tempo médio alto, você está feito. A gente procura fazer na nossa rádio, na Nativa, onde a gente tem pesquisa, em São Paulo, que é uma rádio musical, popular, feminina, adulta, a gente consegue um número de 202 a 206 minutos, em média, por dia. Isso é um número bastante elevado. Isso traz para a Nativa um resultado muito forte. A gente procura que seja assim em toda a rede. Existe aquele fato de comunicação rede, comunicação local. Eu defendo muito rede, principalmente rede num formato moderno que é feito hoje, onde o ouvinte sinta que aquela rádio está sendo feita para ele e ele não sabe aonde está o estúdio, onde ele não sabe. Quer dizer, ele acha que o estúdio está ali perto dele, mas ele não sabe que aquele comunicador está a 1000 quilômetros ou mais de distância dele, falando com ele, e ele está respondendo para o ouvinte aquilo que ele está falando. Então, é um desafio muito grande, porque a gente está falando de veículo de comunicação de massa, onde você procura a maioria, só que você fazer um rádio que é personalizado, para aquele ouvinte sentir que é único para ele. Então, essa, para mim, é a grande e a maior diferença e vida longa para o rádio com relação ao Spotify, porque o consumo dos dois tem que ser completamente diferente sempre. O rádio vai ter que ser sempre quente, sempre fazendo o seu papel. Ô, Daniel, eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem, as pessoas acessam o teu site do Brasil inteiro, correto? Certo. Você tem as rádios do país inteiro. Todo mundo aqui tem rádio no Tudo Rádio. Tenho certeza disso. Né? Esperamos que sim. Eu tenho certeza que do jeito que você é, todo radiodifusor aqui está no Tudo Rádio. Então, assim, ele pode escolher rádios do país todo, tal. Como é que se comporta isso? O cara ouve, busca, porque ele está lá, ele vê, eu tenho uma rádio aqui de Curitiba, eu estou em Londrina, ele ouve a rádio de Curitiba. Eu tenho uma rádio para ouvir do Recife, ele ouve uma rádio do Recife. Como é que se comporta isso no momento que ele tem todas as rádios disponíveis na frente dele para clicar? Isso é muito interessante porque reforça aquele conceito que a internet é um complemento do rádio. Por quê? Quando a gente pega as audiências diárias, mensais, internamente, pelo menos nos players do Tudo Rádio, percebemos que de 80% até 90% em alguns casos é audiência local. Significa, parece um pouco óbvio dizer isso, mas a pessoa que reside, por exemplo, em São Paulo, ela procura a Band FM de São Paulo. Quando ela está fora de São Paulo, por exemplo, só que ela tem alguma ligação com aquela cidade, ela saiu, ela saber sobre... Enfim, ela quer consumir aquele conteúdo daquela cidade, ela vai direto na Band FM de São Paulo e não procura outra emissora da rede. Então, basicamente, a audiência online ela está reforçando a audiência também offline. A gente vê muito isso em pesquisas nos Estados Unidos, que os dois universos crescem. Então, no caso do cenário americano, a gente tem uma audiência lá de mais de 200 milhões, segundo a Nielsen, de ouvintes no offline, uma coisa muito Nos Estados Unidos, o rádio está na frente da televisão aberta, por exemplo, como alcance, meio de sim. consumo? 93%. Alcance, sim. É interessante que os Estados Unidos é sempre uma tendência, né? E o rádio é a maior plataforma no alcance nos Estados Unidos. E você tem nos Estados Unidos, assim, o cara tem internet até dentro do metrô. Sim, não tem dificuldades com e isso. É óbvio que a TV é muito forte lá, mas vou dizer claro. assim, o rádio está no mesmo patamar, lá em cima, né, cara? Não caiu, né? Com todo o acesso, não Spotify. caiu.
Contrário, né? Subiu, né? Não caiu, e o uso de internet não só reforçou o uso do offline, digamos assim, do consumo de rádio no offline, no FM ou AM, que o AM deles também é muito forte, mas também criou um novo público na internet, que talvez nem consuma o rádio pensando como rádio, mas sim talvez como mídia ou com outra forma de conteúdo. Mas acompanha o áudio, acompanha as postagens, então... e isso procura muito, mesmo que a internet tem alcance mundial, ela tem muito essa percepção local, o ouvinte tem essa proximidade com a rádio, mesmo no ambiente online. Interessante isso, né? Poder escolher qualquer lugar, escolher a rádio da cidade dele. E o mais interessante que você falou é que, assim, por exemplo, o Rod complemente aí, Rod. O cara ouve o Pânico, né? Então, o Pânico é em rede. Mas se ele é lá de Fortaleza, ele sintoniza online a Jovem Pan Fortaleza para ouvir o Pânico. É interessante isso. É engraçado. Né? Porque É isso, Rod? Não, e ele pode ouvir pela internet, pode assistir pelo YouTube, tem diversas formas dele acompanhar o programa, né? Mas é o cearense que quer cearense ouvir através da Jovem rádio Pan de Ceará. Fortaleza, quer ouvir pela Jovem Pan Fortaleza. É porque Então, não só pela... Isso não mudou, né? Que nem a internet. Porque lá atrás fala assim, agora com a internet, você vai ver, eu vou ter ouvinte lá no Ceará, não sei o quê. Não é assim, né? Mas isso que é É engraçado. o cara do Ceará que sai do Ceará e continua ouvindo a rádio do Ceará. Ele busca a rádio da cidade dele, independente quando é um comportamento de rede. E essa última medição do Ibope, esse book de rádio, que é... Saiu agora essa semana, né? Segunda-feira, se não me engano, dia do rádio. Ele diz que 95% dos acessos, por exemplo... Da audiência de rádio é de rádios AM ou FM, independente da plataforma. O que significa isso? O cara está ouvindo pela FM, por AM ou pela internet, mas são rádios físicas. Então, é muito relevante ainda como faz a diferença. Está ouvindo pelo dial, né? Não tá... Ele pode estar ouvindo pela internet, mas faz diferença a rádio estar no dial. Essa é a questão. Então, procura rádios, digamos, convencionais, mesmo que seja via internet, ou seja via FM ou AM. Isso passa muito pela questão do local do rádio. Legal. Muito bom aqui o papo, acho que tem uns dados super atuais, né? Eu acho que é cuidar do nosso produto, da nossa empresa, do nosso CNPJ, é cuidando do conteúdo, né? E vamos colocar o vídeo do Braga. Está todo mundo aí quietinho, assistindo. Se quiserem mandar perguntas ali, é com as meninas, né? Ou através do aplicativo, é isso? E daqui a pouco o Adriano passa para a gente aí as perguntas que serão endereçadas aí à turma. Vamos agora, o Braga vai falar, ó, se o Spotify no mundo tem atrapalhado o rádio de alguma forma, como é que tem se comportado isso pelo mundo? Vamos lá para mais uma participação do Braga, direto dos Estados Unidos da América. Uma curiosidade só aqui. Você vai dizer, pô, mas o Spotify não atrapalha o rádio? Essa é a pergunta mais frequente que eu ouço, a rádio musical, né? Mas não atrapalha, não atrapalha. Olha, eu vou dar um dado de mercado americano. O iHeartMedia fez uma pesquisa que apontou que 75% das pessoas que ouvem músicas no Spotify descobrem essas novas músicas onde? No rádio tradicional. Aí você vai dizer, pô, Marcelo, mas 75% segundo o iHeart. O iHeart é uma empresa de mídia, dona de centenas de emissoras de rádio. Claro que eles vão alegar que eles são relevantes, então vamos trocar. Eu vou falar então do Nielsen, Instituto Mais do que Sério, que não tem rádio. Eles estão, então você pode confiar no dado deles. O Nielsen aponta nos Estados Unidos quase 60%. É menos que os 75% do iHeart, mas 60% nos Estados Unidos, que tem conexão barata, acesso fácil à internet, ou seja, 60% das pessoas que ouvem músicas no Spotify descobrem essas músicas no rádio. Por que isso acontece? O nome disso é confiabilidade. O rádio continua tendo a história que você construiu, a história que nós construímos como provedores de conteúdo ao longo de tantos anos, de tantas décadas. As pessoas respeitam isso. Então o cara confia numa marca que entrega para ele conteúdo sério, bacana, relevante, curado. Ele já sabe que aquilo ali já foi curado, foi pensado antes. Então o cara vai lá, descobre aquela música e aí, dali para frente, ele vai consumir aquela música do jeito dele. Se ele quiser uma vez a cada 3 horas ou 4 horas, ele vai continuar na sua rádio. Se ele quiser ouvir essa música de forma em loop durante 3 horas, aí ele vai ter que procurar o Spotify ou vai ter que procurar o YouTube. Ou seja, quem define a forma de consumo é o consumidor. Fim. Outro negócio. Bom, então, peraí, então nós vamos brigar com esses modelos todos aí, sejam eles Spotify ou Netflix? Não. Vamos olhar como parceiros.
Vamos entender essas plataformas como mais uma maneira de atingir determinado consumidor. Não vamos olhar para isso como sendo inimigo, vai nos destruir. Primeiro porque isso não vai adiantar nada, certo? Se o público resolver que vai consumir por ali, não adianta você chorar, tá? Não adianta negar o futuro. Existe um processo do ser humano, né? Que é a negação, a raiva, o choro e você se conforma. São 4 passos, né? A psicologia ensina isso facilmente. Então, não adianta negar, porque o próximo passo é a gente ficar com raiva. Pô, esses caras aí não pagam. Não é assim? Depois a gente vai chorar. Meu Deus, as gravadoras passaram por isso, certo? Nós temos grandes amigos. Eu tenho vários amigos, os presidentes das gravadoras. Eu sempre procurei fazer uma pergunta mágica para eles, que era assim: amigo, o que você vende? E a resposta invariavelmente era discos. E eles estavam errados. Gravadora nunca vendeu disco. A gravadora a vida inteira vendeu música. Disco, seja ele de vinil ou CD, era a mídia, era o meio, estamos voltando no começo da nossa conversa, era o meio para entregar a produção do conteúdo para o consumidor final. Então eles nunca venderam discos, eles deveriam ter vendido músicas. E quem percebeu que o grande lance era vender música, óbvio, foi o Steve Jobs quando fez o seu iTunes, falou, opa, peraí, eu vou vender música, eu não quero saber de disco. Não é isso? E hoje também esse modelo já não interessa muito, a posse da música já não é tão interessante para o consumidor final. Ele está mais preocupado em consumir durante o tempo que ele achar conveniente e depois descartar. Esse é o hábito de consumo e não adianta a gente querer mudar isso, tá? A mensagem que eu quero deixar disso é: não adianta. Se você não fizer, o mercado o fará por você. Então, enquanto você tem o controle, faça, haja, construa. Nós temos valor, nós temos a experiência, nós temos o conhecimento, nós temos o relacionamento, nós sabemos lidar com as pessoas, nós aprendemos a atrair essas pessoas. Então nós temos que continuar fazendo uso disso, ok? E negar a tecnologia e ter raiva da tecnologia ou suspeitar da tecnologia, isso não vai nos levar a lugar algum. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. E aí eu tenho certeza que a gente daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos vai estar aqui nesse mesmo espaço, no mesmo congresso, falando sobre as perspectivas para a rádio que vai ser ouvida por um chip implantado no pescoço. Certo? Então quero deixar meu abraço para todo mundo. Desculpa, até estendi um pouco mais além do tempo. O Alexandre me perdoe, até que a gente vai se empolgando, ok? Então, muito obrigado a todos, bons negócios, muita sorte e deixo aqui meu abraço aos amigos também. Valeu. Valeu. É isso aí, turma. Uma coisa interessante que ele falou, né? Para abrir para as perguntas aqui. Está preparado aí, Guima? Ok, preparado. Então, beleza. O Guima tá meio Lombardi, né? Lombardi, entreguei a idade agora também. Deixa eu só falar uma coisinha, eu acho que é um dado curioso nessa história, que também tem a ver com o que o Marcelo falou e que a gente já conversou. A forma de pesquisa de rádio nos Estados Unidos, do Nielsen, enfim, eles têm uma metodologia, têm uma forma de aferir, e essa forma de aferir gerou também internamente um grande conflito do departamento artístico com o departamento comercial. Por quê? As rádios que tocavam 40 músicas, elas diminuíram seus playlists para 15, 10, às vezes 20 músicas. Resultado: um playlist tão curto desse, você acaba tocando a música a cada 1 hora, 1h30. Uma música que você pega hoje na Crowley, você Bonádio está aí, inclusive, né? Aí. Que você aparece com 4, 5 vezes na Crowley, lá na Crowley dos Estados Unidos ela vai aparecer com 14, 15 vezes. Mas isso também é um resultado... É uma vez por hora, né? Praticamente. Praticamente. E você uma blitz tem... todo dia. Todo dia. São sempre aquelas mesmas músicas. É tudo muito repetitivo, porque na forma de aferir e na forma de potencializar comercialmente, artisticamente, mesmo o artístico não concordando muito, mas o comercial precisando daquilo, porque a pesquisa lá é daquela forma, esse top 40 não existe mais e você ouve na rádio adulta, ouve na rádio pop, ouve na rádio hispânica, a mesma música com muita repetição todos os dias, porque eles estão brigando por aquela audiência, eles estão monitorando a audiência naquele minuto, o que está acontecendo agora. Marcelo, será que não é uma tendência a programação de rádio ficar mais repetitiva, a programação musical?
Está aqui fazendo uma pergunta, Benite, para o... Tem o sim e tem o não, né? Sabe Porque por quê? hoje a gente convive com diversas plataformas, diversos meios, né? Então a audiência, o jovem, ele está... Vou falar do jovem, né? Ele está acompanhando, ele está consumindo música no YouTube, ele entra no YouTube, acessa, ele está lá, e aparece uma série de músicas para ele depois continuar acompanhando aquele artista preferido dele. Ele entra no Spotify, não faz concorrência para o rádio. O Spotify não tem a mensagem que o rádio passa, mas ele consegue acessar aquela música na hora que ele quiser, escuta a qualquer momento, faz aquela playlist. Mas o rádio tem a curadoria. Mas, mesmo assim, apesar de estar aumentando a audiência, enfim, está bacana o rádio, existe essa concorrência de outros canais onde o jovem está acessando. Então, por isso, você precisa, para que a sua programação, na percepção desse ouvinte, tenha relevância, até programação musical, falando sobre programação musical, ele precisa, sim, repetir a música, precisa fazer com que aquele hit... Você está no mercado fazendo uma rádio comercial brigando por aquele dinheiro que tem lá. Nos maiores mercados, o dinheiro é mais dividido em segmentos. Se você vai nos mercados menores, o tipo de pesquisa de rádio é diferente, às vezes não existe, às vezes são pesquisas encomendadas para um outro instituto que acaba nem sendo Ibope. Enfim, cada região tem sua característica. Então, eu acho que ainda continua a tendência de, em função da pesquisa, em função do resultado, em função da amostra, em função da metodologia, o tipo de rádio vai estar sendo feito diferentemente em cada praça. Tem aquela praça que você vai ouvir a música repetindo uma vez por dia, só, ou não vai repetir, vai só tocar música diferente. Tem a praça que vai misturar todos os gêneros de música, porque aquele mercado comporta aquilo. Tem praças que vão segmentar. Enfim, a técnica vai em função da forma de pesquisa e da forma de que você vai aparecer na pesquisa e que você vai vender o teu comercial, e teu comercial vai ter um determinado valor. Você entrar no jogo de futebol e perguntar se vale gol de mão, né? Se valer gol de mão, eu quero fazer, mas eu quero entender a regra para poder jogar, né? Então, entender a pesquisa é isso, né? Mas o interessante, então, para a gente abrir para as perguntas, se vocês concordam, eu acho assim, está claro que o rádio não sofre ameaça alguma, né? Tem uma situação importante também. A gente percebe muito em algumas rádios brasileiras que elas participam, de alguma forma, dessas plataformas. O próprio Spotify. Parece algo, em alguns mercados, melhor resolvido em relação a essa dúvida de concorrência. Porque percebe que o ouvinte ele transita pelas plataformas, volta pela rádio, o rádio volta a ter esse papel de curador ou de organizar a programação, o que é veiculado, e depois ele vai consumir em outra plataforma, seja o Spotify, seja o pendrive no carro, seja, sei lá, no passado, um disco. Deezer, iTunes, enfim. Exato. E o rádio tem a credibilidade, né? A credibilidade do rádio, segundo pesquisas recentes, está parelho a jornal impresso, né? Não existe nada com mais credibilidade que um jornal impresso, né? Porque imprimiu, está lá, virou prova, né? Aquilo é lei, né? Pode até processar. A internet, a gente sabe, nos Estados Unidos, grandes anunciantes estão começando a retirar os anúncios de redes sociais, como o próprio Facebook. Está tendo uma revolução disso, próprio YouTube, porque às vezes aparece lá um cara decapitando o outro, enfim, e aparece lá a Coca-Cola, né? Então, o rádio não tem isso, né? Nossa credibilidade é altíssima, né? Então, acho que a gente tem aí um desafio muito grande pela frente. Está aí o Bonadio, que é da Crowley, para auditar isso para a gente. O que a gente precisa é reforçar essa credibilidade junto ao mercado publicitário, que está nos pedindo isso, porque junto ao público, acho que a nossa já está, vou botar aspas aí, muito resolvida. É só a gente estudar e fazer bem feito, né? O que a gente precisa é vender isso para o mercado. Semana passada eu estava no Mídia Sul, lá em Florianópolis, e eu fiquei muito feliz, porque era só mercado, só agência de publicidade, só dono de agência, pessoal todo. Eu falei, cara, 2 minutos do rádio e TV, né? E, cara, fui super aplaudido. Então, assim, deu para sentir, né? O Caio acho que estava lá, né? Não estava, não? Quem estava? O Rainieri estava lá. O Rainieri estava comigo, o Rainieri, inclusive. Não foi, Rainieri? 2 minutos que nós falamos, todo mundo aplaudiu. Eu nem esperava aplauso, porque eu falei, cara, eu vou só contribuir em 2 minutos. Mas eu senti assim, o mercado dizendo,
Cara, é isso que nós precisamos, entendeu? Nós precisamos de vocês. Então, o mercado precisa de nós, né? O pessimismo seria justificável se não tivesse audiência. E todos os números provam que o universo de rádio, em vários casos, Gigantesco. cresce. Então, é mais essa questão. A missão do rádio, ou da mídia em geral, é continuar sendo relevante. Me parece bem resolvido, pelo menos perante ao ouvinte. Daí foi como Guima. o Braga colocou... Desculpa, Guima, só fazer uma colocação, Benite, me permite. E daí foi que o Braga falou, né? Foi muito bem nisso. Dos conteúdos, do conteúdo proprietário. Ou seja, música é uma coisa que você tem na programação, é uma espinha dorsal, tudo parte da música, mas você precisa de programas com relevância, de programas que aumentem seu tempo médio. Né? Guima. Pergunta do Marcelo Gomes. Por que ser uma rádio local ou por que optar por uma grande rede? A Jussara, da Rádio Najuá, também pergunta: como investir e manter criação de conteúdo e competir com redes formadas que distribuem a mesma programação? Quem quer responder? Você. Olha, quando você faz uma rede de rádios hoje, da forma que a Massa faz, da forma que a Band FM faz, a Nativa, a Transamérica e outras rádios, você, primeiro, mesmo que no meio do caminho aconteçam algumas coisas diferentes, você tem a proposta de criar uma unidade. Essa unidade que tenha abrangência. Você tendo essa abrangência, você tem um valor comercial, enfim, faz parte de todo um negócio. Você está oferecendo para um afiliado um horário local, aos moldes daquilo que você tem nacionalmente. Você vai com um pacote pronto, que já tem vinheta, fala de artista, promoção, tudo. A música, na hora que está tocando, teoricamente, ela está sendo tocada numa geradora, ela está sendo tocada em tantas outras afiliadas, a mesma música, teoricamente. Você faz, quando você manda esse pacote pronto, com programação pronta, para um locutor ou para uma equipe local da cidade que já passou por um treinamento na geradora, que tem acesso aos áudios da geradora e que procura fazer aquilo localmente da forma mais fiel possível. Essa é uma receita para você criar uma unidade e para a coisa dar certo. Só que existem algumas diferenças nessa história. Qual a vantagem nisso tudo? Você tem um produto competitivo, é barato, o produto é testado, tem qualidade e você tem chances de, com a sua ação local e com a sua estrutura local, ter bons resultados. Essa é a proposta toda. Agora, existe o outro lado de se fazer uma rede e não se entregar à rede completamente, que são: eu preciso ter meu jornal às 6 às 7 horas da manhã, ponto. Isso não dá para abrir mão. Eu tenho meu horário local, deixa eu me fazer localmente. Eu preciso tocar minhas músicas locais, preciso fazer minha programação local, porque eu tenho que fazer show, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Uma coisa implica na outra. E, se a coisa desandar, num determinado momento você vai ter uma rádio sendo feita no horário local, a outra rádio sendo feita no horário nacional. E, potencialmente, você acaba perdendo muito. E o teu valor final acaba sendo comprometido. Essa a vantagem de se fazer uma rede de rádios como uma unidade vai te trazer mais benefícios do que fazer uma meia rede de rádio. O ponto de entrada de uma afiliada quando ele identifica naquela marca, uma marca que já está super testada naquela praça, numa determinada praça, como São Paulo, Rio, enfim, Curitiba, outra praça. E aí ele se filia àquela rede. O sentido dele entrar é justamente fazer uso daquela qualidade mega testada. E aí esse padrão ele é exigido para que o resultado, no primeiro momento... Né? Não sei se foi essa a pergunta ou se a pergunta foi como reagir a uma rede de rádios.
Também foi, né? É engraçado. Uma que, rádio assim, local, como A concorrência concorrer, de uma rádio local com uma como rádio concorrer rede. com uma rede que vem com tudo isso aí que o Siqueira falou. Era essa a pergunta, Guimão? Eu entendi. Exato. Como investir e manter criação de conteúdo e competir com redes formadas... Competir com tudo isso aí que você falou. Como uma rádio local compete com tudo isso que você falou. Olha, você tem as suas ferramentas, tem rede, tem rádios, emissoras de rádio, que você entra no mercado com uma rede que é muito difícil combater, muito difícil brigar com uma massa. É muito difícil brigar com uma Maringá FM, é muito difícil brigar com uma Paiquerê, é muito difícil brigar com aquilo que já está no mercado há bastante tempo e dando resultado. Você vai em cidades, enfim, em todos os estados, Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, tem todos esses desafios. Nas cidades menores, nas cidades que têm menos poder de fogo, a comunicação passa a ser mais vencedora do que o pacote com plástica, etc., etc., etc. A Nativa entrou, eu estou dando, desculpa, mais um exemplo da Nativa, mas é uma realidade que pode ser comparada a um outro mercado. A Nativa entrou num mercado para abrigar, que é um mercado no interior de São Paulo, que chama Araraquara. Em Araraquara, a gente encontrou uma marca tradicionalíssima na região, que chama Morada do Sol. E essa Morada do Sol ainda trazia, no período da manhã, um comunicador daquele de jornalismo da cidade, que é um cara que chama Madalena, como tem vários outros em outras cidades pelo Brasil inteiro, que ali a gente encontrou uma barreira, e até hoje é uma barreira que a gente não consegue transpor, mas no todo geral, sim, mas num determinado horário, que uma comunicação local, independente de plástica ou independente de qualquer outra ferramenta, é o que acontece de mais forte naquele determinado período. Então, você tem, para combater ou evitar a força de uma rede de rádios, você tem que avaliar as suas ferramentas e fortalecer o que você tem. Talvez o exemplo que o Marcelo citou, inclusive de quando você tem uma rede e uma rádio local que são diferentes, né? Enfim, pode valer para a rádio local também, que você tem ela toda retalhada, de repente você tem uma unidade de programação, você não conversa com o seu público em boa parte do dia. Talvez essa, não digo padronização, mas uma melhor identificação dela facilite também a concorrência. Vou falar assim, eu trabalhei bastante rádio local e trabalhei bastante rede também. Vamos dizer, se for para dar um toque, quem acha que perguntou da Najuá, né? Cara, fecha os olhos, ouça a rádio, faça uma rádio escuta e esqueça se é rede ou é local. É uma rádio boa ou é uma rádio ruim? E traça a sua estratégia. Esquece. É rede, é local. Cara, pode ter um baita produto em rede que você ouve e você fala, puta, é ruim isso, cara. Mas pode ouvir um negócio em rede. Vou dar um exemplo. Boechat, aqui das 7 às 8 da manhã, é líder em Curitiba. Vem lá de São Paulo, um carioca, falando notícia de lá de São Paulo, tal, e é líder aqui, cara. Então, assim, mas quando eu ouço o Boechat lá, eu falo, caraca, velho, que filho da mãe, a gente ganha das 6 às 7, das 6 às 7 ele ganha, depois a gente das 7 às 8 a gente ganha. Das 8 às 9 a gente ganha. Tem uma hora que a gente não consegue ganhar ali. Mas eu ouço o Boechat e falo, cara, é uma baita de uma rádio, um baita programa, um baita produto. Né? Então, assim, eu não tenho que pensar, é rede, vem de São Paulo, então, ele está fazendo um baita produto, eu tenho que fazer um produto melhor. Eu tenho que esquecer se é rede ou é local, eu ouço. Aí eu falo, mas tem artista que fala, né? Mas eu sou o Zezé de Camargo e Luciano e eu ouço a Massa FM. Eu aqui na minha rádio local não vou conseguir fazer o Zezé gravar dizendo que ouve a Massa FM. Mas aí você vai usar outras ferramentas que você tem, que de repente uma rádio que não está localmente lá não vai conseguir. Você pode atravessar a rua e falar, hoje está chovendo, querido amigo, o que você está achando aqui? Fazia tempo que não chovia na cidade. E o cara responder. Uma rede não vai conseguir fazer isso. Isso então, é importante você falar. Tem que deixar a rádio legal, cara. A notícia, né? A informação mais rápida. Esquece se é rede ou é local e assim, tem que estar legal. Acho que é isso aí, né? Guima. Pergunta agora sobre programação. Lembrando para o pessoal, pode acessar o aplicativo Congresso AERP Cert e mandar as perguntas, ou também no site congressoaerp.com. É bom vocês colocarem os e-mails, porque algumas perguntas não dará tempo de ser respondida e o pessoal vai responder na medida do possível. Temos 3 minutos aí, Guilherme. Sobre programação, uma para o Rod Becker, do
Edilson, que fator determina a decisão de investir numa inovação que, entre aspas, afasta a emissora de sua identidade e diferencial para acompanhar a tendência de outras emissoras? Podemos falar em fuga de segmentação? E para o Siqueira também, sobre programação, o casinho da FM Super, a repetição exagerada não contribui para a queda do tempo médio? Bom, respondendo à pergunta, qual que é o nome do colega? Edilson. Edilson. Muito bem colocado, Edilson, é isso mesmo. O que eu vou te dizer é o seguinte, a rádio, ela precisa, como eu citei no início, essa questão da programação musical, porque de tempos em tempos a tendência ela muda, né? Você tem uma rádio, o ouvinte está gostando mais de ouvir rock, você precisa seguir. Você precisa ser uma rádio que acompanhe a tendência do seu público, né? O que ele quer ouvir. Agora a gente tem o pop funk, digamos assim, está fazendo sucesso a Anitta, está fazendo sucesso Nego do Borel. E por que está fazendo? Porque você já recebe você tem indicadores de que aquilo vai virar sucesso, aquilo vai encaixar na sua programação. Nesse aspecto, não seria uma inovação. A inovação, que eu acho até que ele está querendo dizer, é sobre o sertanejo. O sertanejo é uma coisa que não é uma coisa que estava na identidade da Jovem Pan, não fazia parte da textura, digamos assim, da programação musical da Jovem Pan. E aí, quando entrou na programação, apesar de entrar as músicas mais pops dentro do segmento, foi a música da Simone e Simaria, por exemplo, com a Anitta, enfim, foi aos poucos, né, 4, 5 músicas. Sim, foi uma inovação que a rádio encontrou naquele momento, ela entrou e deu certo. Foi uma coisa que, até então, tem dado certo. E aí tem que sentir o seu público. A hora que não for para tocar mais, vai ter que parar, vai precisar parar. A hora que a rádio precisa diminuir o tunche-tunche, está muito dense, precisa reduzir. A rádio precisa ficar mais tranquila. No inverno, a gente não pode pisar no acelerador. Você precisa reduzir um pouco, tirar um pouco o pé do acelerador, mas no verão você vai muito bem com uma programação mais bombada, mais agitada, enfim. Então, assim, você precisa inovar, sim. Você precisa ousar. Você precisa ter um toque de ousadia. Você precisa antecipar e sair na frente. Ousadia e ter controle para, né? Exatamente. Siqueirinha. Eu tenho uma opinião que... Casinho que perguntou é do Espírito Santo. Ó, o Casinho ali, pô. Aliás, tem gente de todo o país aqui, né, cara? Fico muito feliz em nome da EP, agradecendo o prestígio de ter um congresso desse nível e com radiodifusores e radialistas de todo o país. Aí. Um obrigado em nome da EP aí para todos vocês. Diga, Siqueirinha. A gente faz bastante pesquisa, sempre que pode. Não a pesquisa do Ibope, a gente encomenda algumas pesquisas, grupos, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, não dá para fazer tanto, que para o nosso negócio rádio acaba saindo muito caro. E fazer pesquisa, aquela que você tem o resultado mesmo, não é todo dia que dá para fazer. Então, a gente aprende com essas pesquisas a fazer as nossas médias. E a gente usa muito opinião de ouvinte, usa... pesquisa corpo a corpo, etc. A gente redes sociais, enfim, as ferramentas que a gente tem disponível. E a gente trabalha com a programação não com uma coisa reta. Essa vai tocar 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, acabou. Eu acho que o segredo também, para quem trabalha com programação, é testar em forma de sanfona. Uma hora você estica mais, outra hora você encolhe mais, daí você puxa e você encolhe e você vai fazendo as médias. Tocar muito é relativo, porque depende de quanto tempo você vai ficar. Mas isso é provado por pesquisa que o ouvinte, a hora que ele está ouvindo o rádio, a hora que ele está ouvindo a rádio, ele quer ouvir as músicas preferidas. E de que forma você vai aumentar a chance do teu ouvinte ouvir as músicas preferidas? Repetição. Para quem trabalha em rádio, isso é um saco, porque a gente tende a ouvir o rádio o dia inteiro. A gente se liga o dia inteiro, ou a gente liga o rádio para ouvir o nosso produto em várias horas do dia. A gente ouve mais do que o ouvinte, né?
e de forma diferente do ouvinte. E tem dia que dá vontade de quebrar o rádio a hora que você liga e está tocando a mesma música de novo. Você fala alguma coisa está errada. Mas você vai ver depois na programação, as tuas contas estão certas, o equilíbrio está bom. Se está faltando alguma coisa, ou se você acha, pelas tuas mais pedidas, pela tua forma de programação musical, de pesquisa musical, que você está dando destaque para alguma coisa que já não é mais tão pedida, é a hora de mexer, é a hora de promover outra. E tem aquela história que é lei para quem faz rádio musical, que a hora que a gente já encheu o saco de ouvir a música é a hora que o ouvinte se acostumou com ela e a música está no pico. E dentro de pesquisa, você pode perguntar também para o seu ouvinte, né? Qual música você não aguenta mais na minha rádio? E não só aquela música, não Isso. só aquela música, mas o Né? artista. Se o artista está em alta, ele vai tocar uma vez por hora, praticamente, a cada 2 horas. Se ele tiver várias músicas, ou parcerias, né, com outros artistas. Menos achismo e mais... Né? Bom, acho que tem várias perguntas lá, a gente pode encomendar para os e-mails de todos vocês aí. Eu quero agradecer. Agradecer também essa plateia ótima aí, que respeitou tanto aí o nosso painel com bastante atenção. E suas considerações finais aí, Danielzinho. Obrigado pela presença e sorte toda ela para o tudoradio.com. Fale bem do congresso da ERP aí. Opa, já estamos falando. Agradecer o convite de todos aqui, pessoal da ERP, do presidente Alexandre, do seu Benite também. Estou muito feliz de poder participar aqui, passar um pouco mais de informações também, trocar informações de vocês também. Tudo que vocês quiserem e puderem contribuir com informações para o Tudo Rádio também, estão bem-vindos. E a gente quer falar do meio porque tem muita gente interessada, não só radiodifusores, mas os ouvintes gostam de vocês e brigam por vocês também, e às vezes nos xingam também por causa de vocês. Isso é muito legal. Então, vocês têm o que é o principal, que são os ouvintes, e lutem pelo meio sempre que possível. Meu contato é daniel@tudoradio.com, acessem no site lá que vocês também vão me achar. Valeu, grande Rod Becker. Eu só tenho a agradecer você, Benite, pelo convite, Alexandre Barros, a ERP, congresso maravilhoso. Quero aqui dar um abraço especial aos colegas que já trabalhamos juntos, o pessoal da Jovem Pan Curitiba, que está por aí assistindo, o João Santos, Rádio 98, abraçar os amigos aqui de todo o Paraná, de todo o Brasil aí que estão participando do congresso e parabenizar. Parabéns e vamos em frente, o rádio está forte e vamos à luta. Isqueirinha, obrigado aí de ter vindo aí. Eu sei que tua agenda é tão atribulada em São Paulo lá. Obrigado por ter participado com a gente. Obrigado você, Benite. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Evento muito bacana mesmo. Valeu, Rod. Valeu, Daniel. Valeu. Pô, Tudo Rádio, sou fã. Também sou. Leitura obrigatória, né? E tem que ser para todos. Se o Tudo Rádio montar uma rádio com aquela vinheta, já estamos com os Assim. dias contados, hein? Mas muito bacana estar aqui com vocês, estar com todos vocês aqui. Dá tempo de contar aquela historinha rápida? Você que manda, chefe. Gente, é muito rápido. Eu vou resumir da melhor forma possível. Eu trabalhava na Rádio Cidade de São Paulo em 1998, quando o dono da rádio, que chamava Décio Matos, ele resolveu trabalhar. Ele nunca tinha trabalhado na vida. A rádio dele disparada em primeiro lugar no Ibope. Naquele momento, só na cidade de São Paulo, ele liderava 90% dos cortes, dos targets na pesquisa do Ibope. Tinha dinheiro de rádio adulta, dinheiro de rádio feminina, dinheiro de rádio jovem, era tudo para ele, tudo passava lá. A rádio faturava 2 milhões, mais ou menos, por mês, já naquele momento. Isso faz o quê? Isso há 18 anos, 19 anos atrás. Quase 20 anos. E era muito forte, tinha muita moral nacionalmente, etc, etc. Ele resolveu trabalhar, deu emprego para um amigo dele que nunca tinha trabalhado, trouxe a família para trabalhar dentro, achou que era fácil demais e falou, agora é comigo. Arrumou confusão com Marcelo Braga foi embora. Arrumou confusão com Wagner Mendes, que foi um outro diretor artístico que passou por lá, Wagner Mendes foi embora. Depois, a confusão foi comigo, acabei indo embora também, e ele se sentiu livre para tocar a rádio. Ele levou um outro profissional para lá, e, a partir daí, ele começou a conduzir e falou. Ele começou a ver que empresas, escritórios e gravadoras se interessavam pela programação musical da rádio dele, e pagavam para tocar.
Ele descobriu isso. E daí, ele vendeu a primeira, vendeu a segunda, vendeu a terceira. Chegou uma hora, ele já tinha 5 músicas que ele vendeu na programação. Entrou um dinheiro fácil, direto, pôs no bolso dele. Puxa, que maravilha. Resultado. No mês seguinte, a rádio que estava lá no topo já não veio com tanta audiência. Mas ele continuou vendendo, gostou da brincadeira, de 5 ele passou para 10 músicas vendidas. Pô, mas e a qualidade? Que qualidade, pô? Vou pensar numa qualidade de uma música que está me dando 30 mil reais, 50 mil reais. Taca aí, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Daí, todo mundo viu que estava fácil comprar, todo mundo foi lá querer comprar. E a audiência foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E o departamento comercial sofreu, porque já não conseguia vender tanto. Só que, para faltar aquele dinheiro do comercial que faltava, ele vendia mais ainda, e a rádio caía mais ainda. Só que aí inverteu o problema. A música que compravam já não pagavam tanto quanto ele pedia, porque a rádio dele já não tinha tanto valor. Então, aconteceu uma curva inversa de tudo que não deve ser feito. Ele saiu de uma rádio que faturava 2 milhões e vendeu, no ano de 2003, 2002, 2003, essa rádio para o Grupo Bandeirantes, dando 300 mil reais de prejuízo por mês. Resultado, a Rádio Cidade, que já tinha perdido o nome pelo Jornal do Brasil, que virou Rádio Sucesso, acabou de vez, e hoje é a Band News, que está no ar em 96.9. Eu falo isso, eu uso isso pelo seguinte: você tem que ter muita consciência de cada negócio que você está fazendo, porque você pode destruir o seu negócio. Tem uma ferramenta que ajuda muito a gente no mercado, que é a Crowley. Mas a Crowley ela tem que ser olhada, tem que ser bem analisada e ela tem que ser bem utilizada. Você vender sua programação só para você pegar dinheiro porque você aparece na Crowley é um equívoco. Porque do tamanho da cidade que você tiver, o tamanho do mercado que você tiver, se teu concorrente estiver fazendo programação séria, prezando a qualidade, ele vai te atropelar. Então, bastante cuidado com o que tem mais de sagrado, que é o negócio de vocês, o produto de vocês. Valeu, senhoras e senhores. Daniel Stark, Rod Becker, Marcelo Siqueira. Valeu, obrigado pela ERP, CERT. Beijo a todos. Valeu, presidente. Muito obrigada aos participantes desse interessantíssimo painel.